todos, sejam bem-vindos ao nosso videocast de Dados e Tecnologias Criativas. Hoje vamos falar de uma das maiores tendências do marketing atualmente, o foco nos millennials e na geração Z, tanto no mercado B2B como B2C. Os novos consumidores, os new consumers, são os nascidos entre 1981 e 2010 e estão a redefinir estratégias. Mas afinal, como é que as marcas se adaptam? Como é que podem transformar a comunicação num mundo digital e competitivo? O consumo mudou, as expectativas cresceram, fenómenos como o Fear of Missing Out e o polémico caso da Jaguar revelam que a urgência e a exclusividade pesam na decisão final de compra. O medo de ficar de fora leva os consumidores a procurar experiências cada vez mais imersivas. As marcas de luxo enfrentam um desafio concreto, inovar sem perder a identidade. Hoje falamos de redes sociais, marketing de influência, personalização e inovação tecnológica. Estas são estratégias que fazem a diferença. Fiquem connosco para descobrir as tendências emergentes que estão a moldar o marketing do futuro. Olá! Olá! Primeiro que tudo, é importante entender as diferenças entre B2B, Business to Business, e B2C, Business to Customer. B2B diz respeito a transações comerciais entre empresas. Já B2C refere-se à relação direta com o consumidor final. No caso do B2B, existe um ciclo de compra estratégico e prolongado, com menos transações de maior valor individual. Estas são complexas, com foco na produtividade, eficiência e retorno sobre o investimento, e nesta abordagem o foco é a confiança na entidade. Já no B2C existe uma relação direta e impulsiva com mais transações de menor valor. O processo de compra é rápido e emocional, com um foco específico na navegação do consumidor com a marca e, portanto, o objetivo é fidelizar e captar a atenção do cliente final. Bem, um bocadinho aqui na linha daquilo que acabaste de referir, também é muito importante segmentarmos a questão dos millennials e dos Gen Zs. Ou seja, os millennials, todos sabem, espero eu, que são aqueles que nasceram mais ou menos entre os anos de 1981 e 96 e são tipicamente mencionados por todos como millennials, uma geração marcada por diversas transformações, não só a nível tecnológico, bem como a nível também social, económico, entre tantos outros fatores. Cresceram no mundo do pré-digital, ou seja, cresceram antes de todo este boom das redes sociais, no entanto adaptaram-se de uma forma até bastante rápida às mudanças que emergiram, como por exemplo a internet. São moldados pelo um contexto de estabilidade financeira que passou agora a ser uma grande instabilidade, da privacidade até para a exposição digital, de empregos mais estruturados que viam nos pais, nos avós, para carreiras hoje em dia fragmentadas. As gerações passadas valorizavam a segurança, a estabilidade, enquanto os millennials procuram um propósito, uma missão naquilo que veem como o seu emprego. A realidade é que muitos destes membros acabaram por entrar no mercado de trabalho durante os anos posteriores a 2008, ou seja, posterior a esta que foi uma grande crise a nível internacional, experienciando não só vários salários muito baixos, como também más condições de trabalho, instabilidade, ausência de segurança financeira. Desenvolveram-se também no mundo que valoriza a questão da autenticidade e de serem muito orgânicos, mas simultaneamente cultivam uma imagem muito meticulosa, e também vamos desenvolver mais por aí, porque é engraçado ver esse paradoxo. As redes sociais geraram nesta geração uma questão de desejar retratar uma vida extremamente 100% natural, porém lidam muito com a pressão do ideal e da versão perfeita das suas próprias vidas. Desta forma, costumam ser referidos como uma geração, assim por dizer, situada entre duas eras. Cresceram sobre, sim, os princípios tradicionais, mas ingressaram já na vida adulta já com outro fator diferenciador de uma transformação completamente drástica. Por exemplo, temos escritores como Zygmunt e até mesmo Bauman e Lipovsky que explicaram esta correlação intrínseca entre o individualismo destes seres com o consumo e com o consumismo, ou seja, o individualismo vai nos conduzir a uma necessidade incessante de autoafirmação, de se autoafirmarem perante aquilo que são os seus produtos de compra. A sua entidade vai ser muito, muito referida e até definida por aí mesmo, e as relações comunitárias com o sentimento de pertença a um grupo e até mesmo a um meio vai gerar aqui uma certa sensação de frustração para os millennials, visto que, simultaneamente ao facto de se quererem sobressair,
vão ter experiências que se calhar não vão permitir a que isso aconteça. A sua identidade, acredito que seja muito baseada também num consulto volátil e insatisfatório, mas acabam por ter uma coisa bastante interessante, que pesquisam imenso antes de adquirirem qualquer produto, seja este um conceito. Também se veio a referenciar assim pela questão de se recusarem completamente a serem fiéis a uma e só uma marca, mas sim àquela questão que se identificam mais. Se eu me identificar mais com o valor, por exemplo, da sustentabilidade da X marca, vão então comprar dessa marca e não da outra, se calhar, que não é tão sustentável. Várias pesquisas também vêm a sugerir que esta geração que falamos, a geração millennial, é mais impactada por questões ligadas à saúde mental, desde ansiedades até também sentimentos de muito esgotamento e depressão, e no contexto do marketing vem-se a refletir num aumento significativo da procura de produtos e serviços muito ligados ao well-being, muito ligados ao bem-estar, desde o mindfulness até terapias alternativas para o melhoramento e autoaperfeiçoamento. No aumento também de utilização de marcas e o consumo das mesmas, que promovem não só a autenticidade, como questões de aceitamento pessoal, por exemplo, como o body positive, além do aumento da procura de marketing mais interativo, menos invasivo e mais focado em narrativas de empatia e de propriamente sentimentos. Já a geração nascida entre 1997 e 2010 dá-se o nome de geração Z. Os também conhecidos como Gen Z vivem no mundo digital, numa perspectiva onde a tecnologia não é apenas um meio, mas sim uma verdadeira extensão da identidade. Crê-se que foram influenciados pelas redes sociais, pela inteligência artificial e pela cultura do instantâneo. Enquanto os millennials viveram a mudança do mundo analógico para o digital, a geração Z já nasceu nesse ambiente e aprendeu desde cedo que a identidade é algo que se molda e que se ajusta. Psicologicamente, esta geração exibe a habilidade de se ajustar a variados contextos e plataformas. Contudo, também é mais suscetível à avaliação social, o que pode resultar em problemas de autoconfiança, ansiedade, entre outros. No âmbito do marketing, isto requer por parte das empresas um grau extremo de personalização. Este fenómeno ocorre visto que a geração Z deseja a sensação de que os produtos sejam especificamente desenvolvidos para eles, portanto a comunicação deve ser ágil e visual, levando em conta que a capacidade de concentração dessa geração é mais limitada do que a dos millennials, ou seja, tem o chamado attention span mais curto. A autenticidade é crucial, porém precisa de ser leve e sem filtros, já que as campanhas que forem demasiado elaboradas podem parecer artificiais, e a comunicação deve ter um tom empático, positivo e sem pressão, e os produtos e os serviços de todo discursos forçados e manipulações de imagem. Portanto, as marcas que promovem a qualidade, a tradição e a durabilidade podem sobressair para a geração Z, que mostra um interesse cada vez maior por produtos sustentáveis e não descartáveis. Desta forma, a geração Z não é apenas individualista e volátil, e aliás, atualmente, muitos estão a equilibrar o individualismo com a recuperação de certas tradições, o que demonstra uma certa fusão entre o conservadorismo e a modernidade. As principais mudanças em relação aos millennials incluem desilusão contra ao progressismo extremo, o colapso do consumismo desenfreado e a predominância das redes sociais como influência principal. Isso exige, claro, que o marketing se adapte e compreenda as novas dinâmicas de valor desta geração. Temos aqui muitas semelhanças, mas também muitas diferenças e, por exemplo, hoje em dia, como parte fundamental do marketing contemporâneo, muitos daqueles que ouvimos falar como os digital influencers tornaram-se completamente cruciais e fundamentais. Tanto os Gen Z, que acabaste de mencionar, mas também os millennials, conseguem criar uma ligação extrema com o digital, mas de formas muito distintas, e acho engraçado mencionar isso. Por exemplo, focando na geração millennial, os influenciadores são vistos mais como uma coisa aspiracional, também pela questão crítica. Olham com um olhar muito criterioso e muito até, digamos, julgador na avaliação e na questão de se focarem nos resultados que os produtos se comprometem, realmente nas questões de rankings e avaliação de produto, etc. A geração Z
também conhecida como Gen Z, é uma faixa etária que gira precisamente mais em torno do digital e que, por exemplo, McKinsey em 2023 veio a relatar que 70% destes consumidores de Gen Z depositam uma confiança ainda maior nos influenciadores digitais e, sendo, baseiam muito as suas escolhas naquilo que os seus, digamos, ídolos compram ou dizem comprar, e é também uma geração que toma decisões de uma forma mais precipitada e mais apressadamente de acordo com as micro-tendências que vemos no mercado, seja este de moda, seja este lifestyle, desporto, etc. O Z vem a ver, segundo a Deloitte, por exemplo, questões mais relacionadas com a perfeição e com aquilo que ambicionam e almejam ser. A geração Z tem o attention span bastante mais reduzido, mas tende a interagir rapidamente com o conteúdo, sendo que no minuto destaca uma média de atenção de apenas 8 segundos, de acordo com um estudo feito pela Microsoft em 2022. Falando um pouco sobre FOMO, que se traduz para o Fear of Missing Out, ou medo de perder, é algo que esta geração sente imenso e é uma tática utilizada por criadores digitais para estabelecer um senso de urgência, comprar rapidamente e que compre rapidamente sem pensar antes que esgote, por exemplo. Um exemplo notável é a marca Rode, de Hailey Bieber, que frequentemente lança produtos em quantidades limitadas, o que cria uma demanda elevada e com isto esgota estoques limitados de intéis, como por exemplo o Peptide Lip Treatment, que é o seu famoso bálsamo labial hidratante, ou as suas míticas capas de telemóvel. Acredita-se que através desta estratégia é gerada toda uma necessidade de pertença a um grupo, de exclusividade, de urgência, e leva os consumidores, lá está, a comprar rapidamente para não perderem nada. Além disso, a Rode utiliza listas de espera para manter o interesse e aposta muito no TikTok e no Instagram para impulsionar o desejo. A Hailey Bieber também promove, na realidade, muitos dos produtos antes do lançamento e os influenciadores acabam por ajudar a reforçar o hype, e o que acaba por tornar o FOMO uma ferramenta muito poderosa para a marca. De acordo com a Pew Research, cerca de 60% da geração Z realiza compras impulsivas com medo de perder a oportunidade, e por isso esta tática é, na verdade, bastante poderosa e relaciona-se à psicologia de consumo. Portanto, os influenciadores devem utilizar, de facto, esta tática. Para comprovarmos as diferenças entre ambas as gerações, decidimos criar um inquérito com 8 questões, que foi partilhado entre as duas gerações. Como parte da nossa pesquisa, nós realizámos este inquérito via Google Forms, que foi partilhado com 20 pessoas, as opiniões de utilizadores em vez das opiniões de influenciadores. Como temos estado a analisar, tanto os millennials como a geração Z procuram estas experiências autênticas e estas marcas alinhadas com os seus valores pessoais, portanto surge uma revolução nas estratégias de marketing para uma nova abordagem na experiência de compra. É o interesse do foco nestas duas gerações. Primeiramente, o destaque no mercado de trabalho e economia global. É extremamente fundamental entender como é que funciona este novo e exigente público dentro do social commerce e da revolução digital, porque agora existe uma maior preferência por experiências digitais com suporte instantâneo e pela possibilidade de compras através das redes sociais. E segundo Gartner, no marketing B2B, existe preferência por avaliações online e recomendações antes do contacto direto com as empresas. Em terceiro lugar, procura por estratégias que envolvem autenticidade e personalização, que foi algo que nós já mencionámos imenso, e as estratégias tradicionais têm claramente perdido eficácia por não gerarem a confiança nos consumidores, e segundo a Deloitte, 82% dos consumidores da geração Z muda de marca se esta não refletir os seus valores. Portanto, o foco nestas gerações leva a transformações na maneira como nós vivemos o marketing, e é extremamente importante apostar na responsabilidade social, no storytelling e na personalização.
Verdadeiros consumidores dos dias de hoje, as empresas precisam agora de se adaptar àquelas que são as novas exigências. Icónica Jaguar, que muitos conhecem como uma marca automóvel de luxo, que compreendeu esta nova percepção e esta nova indústria que existe e com isto optou por adotar uma postura extremamente ousada. Ou seja, abandonou aquela que era parte da sua identidade mais conservadora, mais tradicional, para atrair agora toda uma nova geração de condutores, amigos do ambiente. Com uma nova perspectiva focada em veículos, por exemplo, elétricos ou até mesmo eco-friendly, a marca britânica deu um dos maiores plot twists do marketing recente. Mas será que esta transformação foi um verdadeiro risco ou foi o sucesso total? Acredita-se que os marketeers, nomeadamente os marketeers da Jaguar, estão a apostar fortemente em ambas estas gerações, tanto numa faixa etária como na outra, dominam só o mercado atual, como também têm bastantes expectativas diferentes das gerações anteriores, e com isto a Jaguar interpretou para protagonizar uma das maiores reviravoltas do marketing recente. De uma filosofia já dita tradicional e mais clássica, passou a ser extremamente disruptiva e ousada. A mudança foi clara. Decidiram abandonar um público conservador para conquistar os corações de uma nova geração. Mas não foi só na comunicação, devo-te dizer. A estratégia também sofreu uma imponente reestruturação em toda a sua forma. Apostaram em veículos elétricos, na inovação e também na sustentabilidade do seu ADN. E não foi por acaso. De acordo com um estudo recente também da Deloitte, sabe-se que 60% da geração Z e um bocadinho menos, 63% dos millennials, dizem que investiriam sim mais dinheiro se os 4 membros destas gerações já trocou as relações que outrora tinham com outras marcas que não têm de todo práticas sustentáveis ditas responsáveis. O impacto foi imediato e viral nas redes sociais da Jaguar. A marca chocou um target antigo e nada no marketing acredito que aconteça por acaso. A Jaguar não só chocou todos, mas escreveu de uma forma diferente o seu ADN e tornou-se numa autêntica prática para este novo público, tornando o crescimento de uma forma natural, fosse no viral ou no físico. A campanha gerou muitas reações mistas. Muitos aplaudiram a mudança, mas outros tantos disseram, e passo a citar, que conseguiram acabar e destruir 102 anos de história em apenas 30 segundos, que é o tempo de duração do trailer desta nova linha de veículos. Mas uma coisa é certa, a marca voltou a ser centro de conversa e essa é mesmo a estratégia de marketing mais poderosa. Exatamente. Como pudemos verificar, a adaptação a estas gerações levou a uma maior aposta em métodos disruptivos. Vemos então uma maior aposta na segmentação, na personalização de conteúdo através da análise de dados, o que permite uma abordagem preditiva das empresas. Ferramentas como chatbots, a inteligência artificial passam a ser utilizadas, visto que oferecem estas respostas rápidas e personalizadas e que dinamizam o processo de compra. O uso de realidade aumentada, de realidade virtual surge também como uma das novidades e gera experiências imersivas e cativantes para estas gerações. O abandono da publicidade tradicional para os novos meios de comunicação foi também um dos novos métodos de inovação e a informação é cada vez mais curta e direta e há um grande ênfase no vídeo. Plataformas digitais como o LinkedIn, o TikTok ou o Instagram e conteúdo digital como, por exemplo, webinars, tornam-se as principais fontes de pesquisa destas gerações e passam também a ser os principais canais de conversão de vendas. Segundo a estatista, o mercado de influenciadores poderá ultrapassar os 24 mil milhões de dólares em 2025, que é uma clara demonstração da força deste fenómeno. Essa mudança toda é realmente bastante visível e com esta nova abordagem no marketing surgem também novas prioridades, como tanto sabemos, e assim, cada vez que é dada mais importância também aos valores e às missões transmitidas pelas marcas, o seu compromisso em, por exemplo, práticas éticas e sustentáveis, mencionam muito também fatores como o ESG, que é o Environmental, Social and Governance, que são fundamentais para garantir o sucesso completo das marcas e, segundo, por exemplo, Nielsen, em 2023, 75% dos millennials e da Gen Z têm preferência sim por marcas sustentáveis e apoiam sem causa.
algo que se começa a considerar é a velocidade a que o marketing vem a evoluir nos últimos tempos e creio que seja natural surgirem dúvidas relativamente ao reajuste da indústria às exigências dos millennials e dos Gen Z. Questionamos constantemente que estratégias vão funcionar nos próximos anos, será que estas estratégias podem ser usadas para captar a atenção das duas gerações? Portanto, quem cresceu no mundo em constante evolução e dia para dia cada vez mais digital, vê no poder da mudança a valorizar experiências personalizadas e autênticas, como o caso da inteligência artificial no marketing. Por exemplo, plataformas como a Netflix e a Amazon já utilizam a inteligência artificial para oferecer recomendações baseadas nos interesses e nos comportamentos dos utilizadores e para segmentar os consumidores. Atualmente, até o e-commerce e as redes sociais estão a seguir esse caminho e isto facilita a imensa compreensão acerca dos comportamentos destas gerações. Outra alteração relevante vem ser a ascensão daquele que é o social commerce. Antigamente, o que é que sabíamos? Aquilo que acontecia era efetivamente que apresentavam os anúncios, os consumidores clicavam nos mesmos e seríamos diretamente direcionados aos sites. A realidade é que agora conseguem-se realizar todos estes processos de uma forma muito mais instantânea e intuitiva, diretamente, seja no Instagram ou no TikTok, são aplicações que agilizam bastante os nossos processos cotidianos. Por exemplo, o Huffington Post realçou num dos seus últimos artigos que o TikTok Shop, internacionalmente conhecido, mas especificamente com mais impacto no Reino Unido e nos Estados Unidos da América, prevê-se como uma expansão abismal, isto é, a conseguir adquirir produtos de uma forma muito mais leve, porque com esta adaptação as marcas vêm efetivamente a ver que os millennials e os Gen Z são cada dia mais atraídos por processos não tão complicados e mais intuitivos e agilizados. A realidade aumentada e a realidade virtual serão dois dos outros elementos-chave no marketing do presente, mas também no marketing do futuro. De facto, imaginem o quão fácil e quão transformador será transformar, passo a redundância, os produtos virtualmente antes de os comprar e todos os benefícios que estes podem trazer. Por exemplo, de acordo com a Forbes, esta tecnologia veio mesmo e poderá ainda no futuro potencializar mais a experiência do consumidor e tornar-se uma companhia no mercado com uma enorme vantagem, não só para aqueles que vendem, mas também para aqueles que compram e utilizam. A IKEA ou a L'Oréal são exemplos de marcas que utilizam a realidade aumentada e comprovam que a mesma acaba por favorecer a proximidade tanto com os millennials como com os Gen Z, que procuram sempre a máxima autenticidade. Outra mudança que já se encontra também em crescimento é o marketing baseado em influenciadores e conteúdo gerado pelos utilizadores, o chamado UGC. Como já foi referido, estas gerações confiam mais em recomendações feitas por pessoas reais do que nos anúncios tradicionais e tendo em conta que estes consumidores preferem um marketing mais orgânico e baseado na confiança, faz todo o sentido que no futuro o marketing seja ainda mais focado neste aspecto. Por fim, claro que no futuro a responsabilidade social e as Gen Z esperam que as empresas tenham um impacto positivo no mundo e já não querem saber apenas de produto, o que significa que as marcas têm de ter a sustentabilidade como uma parte essencial das suas estratégias de marketing. Segundo o Expresso, as marcas que não forem autênticas na sua comunicação sobre sustentabilidade podem enfrentar grandes problemas, tal como desconfiança, e levam a que as gerações se afastem, que é precisamente o oposto do que se pretende. No fundo, no futuro, as marcas que conseguirem realmente inovar e adaptar-se a estas constantes exigências e necessidades dos millennials e dos Gen Z, que já fomos mencionando e que são características geracionais definitivamente, terão sempre uma vantagem competitiva, enquanto aquelas que se limitarem às estratégias convencionais correm o risco de perder relevância. Resposta desta análise, resta-nos então questionar qual é que será o esforço do marketing nestes públicos e qual a melhor estratégia. Portanto, com isto, na realidade, alguns pontos a favor e alguns pontos contra serão cruciais para termos aqui alguns insights sobre o tema. Primeiramente, vimos que estas gerações, para além de terem bastante mais poder de consumo do que as anteriores,
têm também e adquirem um grande poder de influência. Por exemplo, os Gen Z têm particularidade de poderem influenciar decisões de compra, não só das nossas famílias, mas também dos nossos amigos, e, portanto, focar-nos neles significa também focar em atingir um target e um público cada vez maior e mais exigente. Além disso, os Millennials e os Gen Zs são gerações extremamente presentes a nível online, por isso é muito mais fácil as marcas criarem empatia e personalizarem todos estes processos com significado extremamente real e que ganham uma enormíssima vantagem em termos de alcance e daquilo que também conhecemos como o engagement, o engajamento. Isto também se conecta com o facto de tanto uma geração como a outra se adaptarem com maior facilidade e serem mais inovadoras, porque também são gerações, digamos, mais internacionais, com esta aldeia global, e o que acaba por também ressignificar novas oportunidades para experimentar estratégias que efetivamente fazem a diferença. Ao contrário destas gerações anteriores, dos baby boomers, entre outros, estas agora procuram se identificar com marcas que estão a consumir, mas que valorizem a experiência, a autenticidade e o nível de proximidade que têm de tocar-te lá. Por isso vão preferir marcas que sejam realmente transparentes, realmente genuínas e, sinceramente, só vemos, acredito eu, isso como algo benéfico. Exatamente. Outro benefício trazido com o foco nestas gerações é a valorização de causas sociais e ambientais, porque as mesmas se preocupam não só com o produto, como já mencionámos, mas com o propósito e com os valores das marcas e o impacto que pretendem deixar no mundo. Isto é realmente algo positivo para todos nós. Contudo, o que podemos verificar é que, como quase todas as marcas querem conquistar estas gerações, o mercado está bastante saturado e todos nós sabemos que existe demasiada informação atualmente, mas a nível de marketing para este público também já existem bastantes campanhas e estratégias direcionadas especificamente para eles, e destacar-se num ambiente tão competitivo acaba por se tornar num enorme desafio. Outra dificuldade é a necessidade das marcas estarem sempre a reinventar-se, porque estas gerações têm muitas exigências e precisam de algo inovador a toda a hora, o que leva a que seja bastante complicado ter consumidores fiéis a determinada marca. E na linha da necessidade de reinvenção, o facto destas gerações rejeitarem mais facilmente a publicidade tradicional e preferirem recomendações de influenciadores torna todo o processo de inovação e personalização um investimento elevado. Neste mercado, pequenas e médias empresas acabam por ficar em desvantagem ao competir com marcas que, por exemplo, investem milhões em tecnologia inovadora. Por isso, apostar no marketing para Millennials e Gen Z pode trazer muitas vantagens, mas não é de todo uma tarefa fácil. Tudo vai depender da capacidade de cada marca para se adaptar e acompanhar um público que nunca esteve tão informado e exigente. Obrigada. Um grande obrigada ao professor Dr. Luís Betancourt Muniz, docente da Unidade Curricular, pelo seu contributo. E um agradecimento especial a Guilherme Alberto pelo apoio técnico. Até à próxima!